Olá, igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de aviso. Momento esse que serve para que vocês estejam cientes e sejam atualizados de todas as nossas programações aqui na igreja. E para início de conversa, nós vamos falar sobre a nossa livraria, que agora está com estoque novo. Nós temos Bíblias com espaço para anotação e diversos livros sobre vida cristã, livros sobre espiritualidade, sobre disciplinas espirituais, temas específicos como ansiedade, como a vida cristã, como o jejum. Então você que tem interesse de investir na sua vida espiritual, não apenas com a leitura bíblica, mas também com outros livros, vem aqui logo após o culto, ou até mesmo antes, para dar uma olhada nos livros. Nessa quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 6h30 da manhã, retornaremos com a nossa manhã de oração, momento de busca e adoração ao Senhor. Se você deseja algo novo para o seu 2026, que tal fazer parte conosco? Sinta-se convidado a participar todas as manhãs com a gente, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. Nesta próxima quinta-feira, dia 5 de fevereiro, às 14 horas, teremos o Encontro Fruto Maduro. Um encontro dedicado à terceira idade. Será um tempo de comunhão e edificação com o tema Jesus te ama e o discípulo segue. Dia 7 de fevereiro, no sábado, às 2 horas da tarde, teremos o nosso Renova Kids, um tempo de alinhamento e capacitação para continuarmos cuidando e amando essas crianças. E não para por aí. Dia 8, no domingo, às 7 horas, a Rede Kids já vem com essa primeira programação, o Despertar Kids. Nós entendemos que as crianças são a geração do hoje, por isso, invista na vida do seu filho. Traga-o para o Despertar Kids. Não se esqueça, domingo, às 7 horas, no culto da noite. Adorar também é se mover na presença de Deus. Os ensaios da coreografia estão de volta. E queremos convidar a você, adolescente e jovem, que sente esse chamado de participar do Coração Adorador. Os ensaios retornam dia 14 de fevereiro, às 2 da tarde. E as inscrições podem ser feitas na Secretaria da IPI ou no balcão de informações pós-culto. E é para meninas a partir de 12 anos. E esse aviso é para você, mulher, que ainda não participou do nosso retiro. Se você deseja ter um tempo e um verdadeiro encontro com a presença de Deus, o retiro já tem data marcada. Vai acontecer nos dias 6 a 8 de março, com um investimento de R$ 250. Invista na sua vida espiritual. E por último, o nosso tão esperado Despertai. Dos dias 22 a dia 24 de fevereiro, nós teremos o nosso Despertai 2026. E nossa tão esperada conferência contará com 3 presenças de 3 preletores abençoados. Nossa querida Audrey Del Campo, nosso pastor Guto Barros e nosso precioso pastor Rodrigo. Então não deixe de experimentar desse momento abençoado e precioso que o Senhor preparou para mim e para você. Nós contamos e esperamos a sua presença. E esses são os nossos avisos de hoje. Agora fica um convite muito especial para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, respire fundo e abra o seu coração. Se desconecte das coisas que estão lá fora e agora conecte-se com Jesus. Nós agora começaremos o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Se coloquem de pé, vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de ler um versículo que está em Isaías 6:3, que diz assim: E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória. Gostaria de enfatizar uns aos outros. Vamos todos juntos louvar e agradecer ao nome daquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro, aquele que apesar de nós, Ele nos cura, apesar de nós, a sua presença vem e nos transforma de dentro para fora. Que o nosso coração possa estar sensível essa noite a Ele, nossos ouvidos atentos. Vamos louvar a Deus e proclamar que Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo Senhor,
Feche seus olhos, declare isso. Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. Aquele que era, aquele que há de vir. Declare que Ele é santo, igreja. Santificado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Santificado seja o nome do Senhor neste lugar. Santificado seja o nome do Senhor em nossos lábios. Declaramos, Jesus, o Teu nome centralizado, Senhor, neste culto. Declaramos Teu nome centralizado, Senhor, neste lugar. Sim, Senhor, nós queremos juntamente com os céus declarar que o Senhor é santo, pois o Senhor está cercado por anjos, serafins, querubins, que sem cessar declaram que o Senhor é santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh Senhor, nós oramos por um batismo de santificação em nossas vidas, Senhor. Tu és santo, Senhor, santifica o Teu nome, Senhor. Santificado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória, Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo é. Aleluia, exalte este nome glorioso, exaltado, digno de glória e honra, de poder e majestade, domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Nós iremos nessa oportunidade adorar o nosso Senhor também através do louvor financeiro. É uma oportunidade de expressar nossa generosidade ao Senhor. Nós faremos isso através dos nossos dízimos, nossa oferta missionária, e também nessa oportunidade as crianças também estarão trazendo a sua oferta aqui no cofrinho missionário, porque desde cedo nós estamos ensinando essa cultura de princípio, para que as crianças aprendam princípios que irão influenciar, que irão impactar a vida delas. E nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre generosidade, nós estamos falando sobre gratidão ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu quero nesta hora orar ao Senhor pela sua vida, que tem entendido este princípio e praticado com alegria, este princípio de devolver ao Senhor os dízimos, e você entendeu no seu coração este anseio de estar ofertando também, a fim de abençoar nossos missionários. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque em tudo temos percebido a sua mão, Pai. Tua palavra diz: aquele que é infiel no pouco também será infiel no muito, mas aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Pai, nós oramos no nome de Jesus, pois sabemos que os dízimos e as ofertas não têm a ver, Senhor, com relação a dinheiro, a moeda de troca, mas tem a ver com generosidade, tem a ver com o coração grato, tem a ver com desprendimento, tem a ver com um ato de fé e adoração ao Senhor. Por isso, Senhor, nessa hora receba como um ato de louvor, de adoração, de honra, Pai, cada oferta, cada dízimo. Mas antes, ó Deus, receba cada coração de dizimista, ofertante. Receba, Senhor, nessa noite como adoração ao teu nome, Pai. Nós adoramos a Ti, engrandecemos a Ti, declaramos Tu és o Senhor, dono do ouro e o dono da prata. Entregamos nas Tuas mãos e louvamos a Ti, Pai, de ver o Teu povo prosperando na Tua vontade, prosperando com generosidade.
Nós abençoamos para que haja semente em cada vida que tem semeado com alegria. Nós abençoamos que haja um crescimento, que haja uma abundância, chuva do Senhor, de bênçãos sem medidas sobre as suas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Chamou
por esse amor tão grande, o amor do nosso Deus, que enviou o seu único Filho para morrer aquela morte de cruz, para morrer e se entregar pelas nossas vidas. E nós estamos aqui para adorar esse Deus, unidos na presença dEle, como irmãos diante da presença do nosso Deus. Que você exalte e adore a Ele com toda a intensidade do seu coração. Que nada mais importe na sua vida, a não ser a presença do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Deus. Santo é teu nome, Jesus. Santo tu és, Deus. Envolvendo a presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti.
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Declare, só quero a ti e nada mais. Nós desejamos a ti, Jesus. Nada além de ti, Jesus. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Sim, Senhor, este é o nosso anseio por Tua presença. Em nome de Jesus, louve ao Senhor com suas palmas, igreja. Louve ao Senhor, exalte este nome que é digno de toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando nossos irmãos, Senhor de louvor. Continue cada vez mais inspirados. Glória a Deus pela vida de nossos irmãos, tanto do Ministério de Louvor. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Aviva-nos, Senhor. Este é o tema, irmãos, que nós queremos introduzir e pregar durante este mês. Na verdade, é uma preparação para a nossa conferência Despertar. E nós queremos conciliar essa temática também com a nossa visão de ser igreja, que é buscar a Deus, amar as pessoas, alcançar o mundo e fazer discípulos. E nessa noite, queridos, como pela manhã nós pregamos, enfatizamos, que nós iremos falar de um tema tão importante que tem tudo a ver, como já tenho falado os irmãos, de ter uma harmonia com a nossa visão de ser igreja. Iremos falar sobre aviva-nos para buscar a Deus. Aviva-nos para te buscar. Eu creio que este é um desejo do coração de Deus, que deseja que eu e você venhamos buscá-lo, que venhamos adorar a Ele. E eu quero chamar você para que abra sua Bíblia comigo, com muita sede, muita fome da palavra, no Salmo de número 85. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Salmo de número 85. Nós iremos ler apenas 2 versículos, irmãos, deste lindo Salmo. Como é bom estar aqui, irmãos, após uma semana, aliás, 10 dias, o Senhor nos abençoou para um tempo de família. Como é bom reencontrar os irmãos. Saudade, hein? Povo crente. Diferente de alguns irmãos, hein? Alguns mais magros. Por que será, hein? Que coisa, irmãos. 10 dias faz diferença, hein? Alguns voltando de viagem, outros indo. Mas glória a Deus pela amada igreja, por estar aqui juntos. Aliás, nós queremos louvar a Deus por você que está conosco pela primeira vez. E queremos pedir para que você, por favor, que no encerramento do culto, você possa se dirigir lá no balcão de informação. E através daqueles irmãos jaleco azul, você receberá uma lembrança como um sinal
de nosso carinho, nossa gratidão pela sua vida aqui conosco. E o nosso desejo é que você volte mais vezes, porque essa alegria não é somente minha, mas também de toda a igreja por você estar aqui. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus, neste momento. Tema nessa noite, como já bem dito, aviva-nos para buscar a Deus. E leiamos, irmãos, o verso 6 e o verso 7 deste lindo salmo que diz assim: será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Novamente vamos ler, queridos, atentamente. Eu quero que você preste atenção neste salmo, estes 2 versículos. Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra nosso entendimento. Pedimos para que o teu Santo Espírito continue falando, ministrando aos nossos corações, pois carecemos tanto de ti, da tua graça, e oramos para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Remova, Senhor, toda e qualquer distração, aquieta nosso coração. Não queremos preocupar com o amanhã, sendo que pertence ao Senhor. Nós oramos agradecidos por ter o privilégio nessa noite de estarmos em um ambiente em que a tua palavra é pregada com liberdade, e por ter a tua palavra traduzida em nosso idioma, Senhor. Nós te agradecemos por este privilégio. Te louvamos e te honramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, uma pergunta que eu tenho certeza você vai levantar algumas possibilidades. Qual é o maior perigo da igreja? Pode dividir várias opiniões, se perguntar o que você acha como o maior perigo sobre a igreja. E quando eu falo igreja, eu quero que você entenda você como servo de Deus, como filho de Deus, como igreja do Senhor. Qual o maior perigo que eu e você estamos sujeitos nessa caminhada de fé? Podemos classificar pela palavra de Deus que uma das coisas que muito a igreja sofreu foi através das perseguições. E podemos até, possivelmente, trazer uma aplicação com base bíblica, dizendo que o maior perigo da igreja, de fato, é a perseguição. Sinceramente, não é, porque a perseguição impulsionou a igreja a acessar lugares que até então não tinham um olhar para evangelizar, até então não tinham uma perspectiva. Através da perseguição, muitos tiveram mais ousadia para pregar a palavra, para anunciar o evangelho em muitos lugares. A perseguição nunca foi um problema para a igreja, no sentido de perceber que isso não interferiu o evangelho de ser pregado. A perseguição faz barulho, a perseguição pode ter anulação, pode ter exposição. É fácil expor uma igreja, isso podemos olhar como uma forma sutil de perseguição, faz barulho de alguma forma, mas eu quero falar de algo muito mais sensível, que é um perigo que eu e você estamos sujeitos se não vigiarmos, se não permitir que o Senhor nessa noite venha acender as chamas em nosso coração e vivificar na nossa fé. O que é mais perigoso, meus irmãos, do que a frieza espiritual? A frieza espiritual. Como disse, a perseguição faz barulho. Quando tem uma perseguição, ou quando a igreja passou por diversos sofrimentos reais, mas foi perceptível identificar que era uma perseguição, ou um perigo que estava gritante. Agora, a frieza espiritual não grita, é sorrateira demais. Não é da noite para o dia, ou de repente nós caímos numa indiferença, ou numa falta de disposição para buscar a Deus. Não é da noite para o dia. Isso já se deu um processo que nós não percebemos isso antes, que não nos atentamos antes. A frieza espiritual, e este salmo está se referindo diretamente de um povo que estava clamando a Deus por um reavivamento.
por um despertamento espiritual. E se você observar que é um clamor do coração do povo de Deus neste salmo. Observe no verso 6, será que não tornarás a vivificar-nos? Isso significa, meus irmãos, que o povo de Deus pode perder o vigor espiritual. O povo de Deus pode perder o vigor espiritual. Se ele está clamando, esse povo está clamando, dizendo, será que não tornarás a vivificar-nos? Significa que estão apagados. Significa que apenas que aprenderam a funcionar, mas não tem mais vigor espiritual. Nós podemos, irmãos, ter em mãos um dos melhores aparelhos celulares. Podemos ter um celular, pode ser muito caro, cheio de aplicativos e tantas coisas. Mas eu pergunto, o que é um celular desligado ou sem bateria? Para nada serve. Pode ser caríssimo, pode ser que tenha tantas coisas, configuração absurda. No entanto, ele de bateria ou ele sem bateria, sem sequer utilidade que teria ele se não tiver em condições de usar sem bateria. Isso se aplica também, irmãos, semelhantemente à igreja, que nós podemos ofertar tantas programações, desde o berçário à terceira idade. Podemos cantar ao Senhor e termos uma igreja com grande estrutura para servir e abençoar. Mas eu pergunto, o que é tudo isso sem o vigor, sem o poder, sem a presença do Espírito Santo? O que é tudo isso, irmãos? O que é uma igreja sem um respaldo do Senhor? Uma igreja que apenas funciona, uma igreja que aderiu a programas e tantas atividades. Isso nos chama, irmãos, um alerta para nós não cairmos num ativismo religioso, em nós não apenas aprendermos a ser como funciona, e se realmente não tiver algo em nosso coração que venha mover. Este salmo e tantas outras referências bíblicas, irmãos, nos chamam um alerta e uma atenção. É possível o povo de Deus perder o vigor espiritual. É possível ver pessoas que, por mais que elas já tenham experimentado coisas lindas da parte de Deus, e até convencer pessoas pela sua convicção na fé, se ela não vigiar, é possível esfriar na fé. E eu quero dizer para você, por favor, não pague para ver. Não pague para ver se isso realmente é isso mesmo. Será se eu negligenciar na minha vida de fé? Será se eu perder meu senso de vigilância? Será se eu perder a sensibilidade na presença do Senhor? Se eu deixar de vigiar, será que eu perco isso mesmo? Perde, irmãos. Como disse, é sutil demais, não faz barulho, é algo que pouco a pouco vai trazendo uma frieza, uma apatia, e logo você só tem levemente uma consciência das coisas de Deus, mas não tem prazer nenhum em praticá-las. Aí a palavra, ao debruçar nela, é um peso, não é prazer, mas tem a consciência. Aí o cultuar ao Senhor, ao congregar, já não é tanta alegria, não é contentamento. Meu Deus, a hora não passa, mas eu tenho consciência, eu preciso estar aqui para cultuar ao Senhor com os meus irmãos. Aliás, a palavra diz para nós não devemos deixar de congregar, temos que estar junto como igreja. Tenho consciência que eu preciso praticar tantos princípios da palavra do Senhor, mas a questão é, há prazer no nosso coração por isso, irmãos? Há um prazer verdadeiro daquilo que nós praticamos como cristãos, como servos de Deus, como igreja? Ou é apenas uma consciência? Eu tenho uma consciência. Sinceramente, irmãos, eu oro para que essa palavra encontre nosso coração nessa noite, venha encontrar nosso coração, porque essa passagem bíblica, essa passagem do Salmo 85, não se trata apenas de uma oração, mas sinceramente é um clamor por um despertamento. É um povo este que um dia já experimentou coisas grandes da parte do Senhor.
ou experimentar a presença do Senhor, e agora estão bem distantes. Essa palavra, irmãos, quando destacamos ela, vivificar-nos, nós podemos olhar na Bíblia e encontrar várias referências, desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Só no Salmo 119, para você ter ideia, você pode ler, ainda que tenham bastante versículos, mas você vai encontrar 10 referências sobre essa palavra, vivifica-me, Senhor. O salmista está clamando: Senhor, vivifica-me segundo a sua misericórdia. Vivifica-me, Senhor. Gere em mim, Senhor, sua vida. E essa palavra tem algumas definições, eu destaco aqui 3 pelo menos. É restaurar o fôlego. Renovar tem a ver com um renovo e também trazer de volta a vida. Trazer de volta a vida é trazer de volta a vida com Deus. A vida, a presença do Senhor. Isso tem a ver, esse clamor sobre vivificar, ou que nós amamos a palavra avivamento. E muitas vezes, irmãos, nós falamos sobre avivamento, a igreja precisa de um avivamento, e muitas vezes não paramos para pensar o que nós estamos pedindo. Você já parou para pensar o que é avivamento? Nosso propósito, na graça do Pai, de falarmos esses dias, irmãos, é esclarecer. Não somente termos um conhecimento significa avivamento, mas antes de tudo, irmãos, é entendermos a necessidade que nós temos de ter um coração em chamas pela presença de Deus, de ter um coração sensível à presença do Senhor. Avivamento nada mais é do que esse despertar, e essa mensagem, queridos, não é e nunca será para o ímpio. O avivamento ou o despertar tem a ver com a igreja. Quem está clamando aqui para vivifica-me, Senhor, vivifica-nos outra vez? É o próprio povo de Deus. É o próprio povo de Deus. Alguns consideram que trata-se do pós-exílico, quando o povo de Israel, por conta da sua desobediência, foram levados cativo para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos. E se refere este salmo, este período, após 70 anos, em que eles estão clamando agora por um renovo espiritual. Estão clamando a Deus, estão com sede de Deus, pedindo por um renovo espiritual. Essa é uma mensagem para nós, igreja. É para as nossas vidas. Olhe para o irmão, por favor, ao seu lado, o irmão ao seu lado, e quero que você ore por ela. Porque ela tem luta que nem você, e a pior luta é essa, que é sutil demais, da frieza espiritual. Você percebe essa pessoa perto de você, seja da sua família ou não, que está animada servindo a Deus, ou ela está desanimada servindo ao Senhor, mas um dia ela teve um vigor, uma disposição maior. É necessário, irmãos, atentarmos com urgência essa mensagem nessa noite, darmos ouvidos àquilo que o Espírito de Deus está falando, queridos, ouvirmos o que Deus quer despertar nosso coração, a nossa fé, queridos, avivar a nossa fé, despertar nosso coração para uma sensibilidade, para uma vida no altar. Essa palavra é sustentada por tantas referências, eu destaco aqui apenas 3. Efésios 5,14 vai falar sobre o despertar espiritual. Desperta tu que dormes. Tem a ver também com zelo. É renovar um zelo, conforme em Romanos 12, verso 11. Este zelo, irmãos, não é questão de ver o estereótipo, que vê, olha que zelo, olha que cuidado. Não é isso. O zelo tem a ver com as decisões ser tomadas, a qual você considera antes de tudo se isso vai afetar a sua vida com Deus. Isso é zelo. É você refrear os seus pés de lugares ao saber que isso vai comprometer a sua vida com Deus. É você ter um domínio sobre a sua boca de não falar coisas que você sabe que vai interferir a sua comunhão com o Senhor. Isso é ter um zelo. Quero zelar a minha vida com Deus. Um zelo do meu coração de manter essa sensibilidade. Tem a ver também com reacender o dom, conforme o apóstolo Paulo falando para Timóteo: reavive o dom que há em você através da imposição das mãos dos presbíteros.
reavive o dom que há em você, Timóteo. Ou seja, já estava inativo o dom que Deus confiou a Timóteo, e dizendo, reaviva esse dom. Irmãos, quando esfriamos na fé, se esfriarmos na fé, ou cairmos numa frieza, queridos, até mesmo o dom, aquilo que recebemos de Deus, uma virtude do Senhor para glorificar o nome dEle e também edificar a igreja, isso se torna também inativo. Porque uma pessoa apagada, morna, não evangeliza, não se dispõe a servir ninguém. Se ela não tem condições de orar por si mesma, o que dirá que ela terá disposição para orar por outras pessoas? O dom é reavivado, mas antes precisa um coração no altar do Senhor. Porque às vezes queremos, Deus, reaviva o dom, eu quero te servir, mas eu quero antes. Deus, Ele quer que tenhamos nosso coração no altar dEle, na presença dEle, queridos. Mas o avivamento tem tudo a ver também, o reavivamento tem a ver também com os dons, queridos. Coisas que buscamos no Senhor. Eu conheço pessoas que oraram, buscaram ao Senhor até receber algo do Senhor, na perspectiva de dons. E a palavra nos ensina que nós devemos procurar os melhores dons, buscar, orar. Dizendo que há pessoas que dedicaram tanto, eu conheço, em buscar ao Senhor, até receber. A questão é quando receberam, se acomodaram. Buscaram tanto por algo. E a tristeza de dizer, irmãos, que essa experiência foi apenas uma experiência. Que este dom serviu apenas por uma experiência. E agora está sendo totalmente distante. E há uma frieza. E você até admira, o que? Era aquela pessoa sedenta por Jesus? Era aquela que levava Deus tão a sério? É a mesma pessoa que hoje é tão crítica? Será que é a mesma pessoa? Irmãos, se esfriarmos na fé, nós tornaremos pessoas até mesmo irreconhecíveis. Que Deus nos livre disso. Mas é capaz do inimigo aproveitar dessas brechas e perverter o coração daquele que se esfria, ao ponto de até mesmo atacar a própria igreja do Senhor, atacar até mesmo a igreja do Senhor. É irreconhecível quando uma pessoa perde o vigor espiritual. Eu quero que você entenda essa noite que é possível perder o vigor espiritual, é possível, irmãos, perdermos as chamas, apagar as chamas, é possível perder a sensibilidade na presença do Senhor, é possível ver uma fé morta e morna. Por isso devemos atentar nosso coração e clamar, Senhor, reaviva-nos outra vez, reaviva-nos, Senhor, outra vez, nós te pedimos. Você entende o que significa o avivamento? Você entende o que produz avivamento e o que o avivamento produz? Eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa palavra, neste entendimento, o que gera o avivamento e o que o avivamento gera. O que produz o avivamento? O que produz um despertamento espiritual? O que produz algo que nos deixamos extasiados, cheios de Deus, com tamanha ousadia, para orar, para falar do amor de Cristo, para se posicionar em Deus. O que gera, irmãos, esse avivamento? Onde é a fonte? Será que é através de algum método que nós podemos adequar e dizer, isso vai gerar avivamento? Será se nós marcarmos um tempo de oração essa semana e declarar noite do avivamento, vai acontecer um avivamento? Ou seja, nós temos o controle para produzir isso, para gerar isso. Nós podemos colocar na agenda uma programação, nós teremos uma conferência do avivamento e vai acontecer exatamente nesses dias. Nós conseguimos controlar isso, nós podemos fazer isso acontecer. Será que está em nosso controle isso, irmãos? Agora eu pergunto também, e uma vez que o Senhor aviva em nós, abre os nossos olhos espiritual, nossos olhos são abertos, nosso coração é consumido por um fervor da presença do Senhor. Se eu receber um despertar na minha vida, o que isso vai
o que passará a ser a minha vida? O que vai gerar na minha vida um avivamento? Olha, se você soubesse o que vai gerar na sua vida, se você entender o que vai gerar na sua vida, um despertamento espiritual, você buscaria e clamaria ao Senhor, dizendo: Senhor, reaviva em mim, me dê, Senhor, esse despertar na minha vida. Irmãos, nós só podemos ter uma vida transformada através de um avivamento do toque do Senhor, sem a qual é impossível. Você se esforça para ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, mas por fim acaba falhando. O que necessita de um despertamento espiritual, de uma sensibilidade com o Espírito Santo. Você dedica a ser um filho melhor, uma filha melhor, mas de repente tropeça, desobedece, e você sente novamente a frustração. Como é possível isso? Através de um despertamento espiritual. Desejamos ser pessoas melhores, mas como é possível isso? É a presença do Senhor, é a presença de Deus. É dizer: Senhor, reaviva, Senhor, meu coração. Porque o que passa a gerar nossa vida, queridos, primeiramente orar para os nossos olhos para enxergar coisas que jamais teríamos condições de percebermos. A gente passa a perceber, irmãos, nosso coração, o Senhor começa a revelar coisas em nós, aí vem um quebrantamento, a gente se humilha e fala: meu Deus, como é possível? A minha vida toda te servindo, ou até então tantos anos na igreja, e não sequer tinha não havia percebido em mim que meu coração ainda estava tanta coisa para ser trabalhado pelo Senhor. Somente Deus que revela, queridos, somente Ele pode revelar isso. A primeira coisa, para entendermos, irmãos, o que gera o avivamento, é o próprio Deus, não é obra do homem, vem de Deus. Tanto é que esta oração do salmista está se referindo, está expressando também como um sinal de dependência. Não está no controle dele, senão ele não ia pedir para Deus isso. Ele está dizendo: será que não tornarás? Ou seja, Deus, o Senhor, só o Senhor que pode reavivar, só o Senhor que pode me renovar. Não é uma obra do homem, irmãos. Isso vem diretamente de Deus. Ele sopra em nós através do teu Espírito e nos desperta, e nos aviva. Mas vale entender uma coisa: ora, se o avivamento, o despertamento, o renovo vem de Deus, então qual é o nosso papel? Porque se você olhar na palavra do Senhor, especialmente no livro de Atos, ali houve um avivamento com o derramamento do Espírito Santo nos dias de Pentecostes. Considerem uma coisa: a igreja primeiramente estava em fervente oração, estava orando, oração, havia oração ali, estavam dias orando, e mais, eles estavam no lugar em que Deus havia estabelecido para que eles ficassem. Deus havia falado: fiquem aqui, até que vocês recebam do alto o poder e sejam revestidos. Fiquem aqui orando. Eles estavam na vontade de Deus, orando. Foram 120 irmãos. Embora havia mais pessoas, ficaram pelo caminho, não perseveraram na oração. Apenas 120 irmãos estavam reunidos naquele dia, quando de repente houve o derramamento poderoso do Espírito Santo. E não foi uma experiência, foi um selo, gerando uma cultura do reino, um estilo de vida, de adoração, uma ousadia para evangelizar, um desprendimento das coisas naturais de uma forma absurda, uma autoridade do nome de Cristo, de uma forma em que eles eram inspirados e liderados pela voz do Espírito Santo, porque a igreja, ela caminhou sempre direcionada pelo Espírito de Deus. Quando veio, foi de repente, irmãos, mas enquanto a igreja estava orando, estava buscando a vontade de Deus, ou seja, irmãos, se eu e você desejamos um despertamento e queremos isso da parte do Senhor, algo mais de Deus,
Precisamos, irmãos, se dispor para orar, confessar os nossos pecados, se arrepender e buscar a presença do Senhor, continuar buscando, busque. Em um momento, irmãos, de repente vem. E de repente não é você ficar extasiado ou cair no chão, independente da reação que você venha a ter, porque não é a reação que é um sinal, uma evidência do Espírito de Deus, ou um despertamento, ou até mesmo de um avivamento. Não é isso, um sinal, uma reação, mas sim, queridos, é uma mudança do coração. A questão não é simplesmente quando uma pessoa tem uma experiência, ainda que seja visível, e ela pode ir ao chão. A questão é se ela vai levantar diferente. Não é a experiência que nós podemos ter com Deus e dizer: meu Deus, o Senhor me avivou. Não é somente isso, a questão é se despertou meu coração ao perceber coisas em mim. E até então meu estilo de vida vai revelar Cristo que governa sobre a minha vida. É uma mudança de vida, irmãos. É um ambiente para haver um despertamento do Senhor, quando realmente nós estamos orando, confessando nossos pecados, nos arrependendo, dizendo: Senhor, me perdoa, e dar nome ao pecado. Aliás, para nós não perdermos aqui esse propósito, porque eu quero provocar isso, irmãos, com uma certa frequência. Quando foi a última vez que você se arrependeu de algo? Quando foi a última vez que houve um arrependimento genuíno e que você confessou para o Senhor no seu quarto, em que você clamou a Deus, suplicou a Ele? Quando foi a última vez que chegamos diante de Deus com arrependimento, com lágrimas, e pedindo a misericórdia dEle sobre nós, e pedindo: Senhor, perdoa? Quando foi a última vez, irmãos, que houve um arrependimento genuíno? Quando foi a última vez? É um ambiente propício para o Senhor reavivarmos, irmãos, quando há confissão de pecado, quando há quebrantamento, quando há realmente dizer: Senhor, sou eu, o problema sou eu, culpa sou eu, a culpa é minha, o culpado sou eu. E pedir: Deus, sem misericórdia, limpa-me, Senhor, purifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter continuamente essa oração: Senhor, purifica-me, santificado seja o Teu nome, Senhor, na minha vida. Temos que clamar ao Senhor por isso, irmãos. Avivamento vem do Senhor, mas através de corações que estão rendidos a Ele. Corações que são quebrantados, que estão ali buscando a Ele, são corações sensíveis para ouvir a voz dEle. Quem gera o avivamento é o próprio Senhor. Esse despertamento vem dEle, mas também vale compreender que o avivamento, irmãos, tem a ver com um propósito. O que o avivamento gera, ou se o Senhor renovar a nossa fé, para quê? Para um propósito. É exatamente o que o salmista está dizendo: para que em ti alegre o teu povo. Quando o Senhor vai reavivar o teu povo, Senhor, para que eles voltem a se alegrar em ti? Olha, irmãos, já se estavam frios ou sentindo falta de vigor espiritual, logo já estava perdendo também o que é alegria. Você sabia que alegria é uma expressão de louvor a Deus? Quando nos alegramos no Senhor, irmãos, é uma forma também de glorificar a Deus, assim como fazemos através da oração, do louvor, dos dízimos, das ofertas. Também a alegria é uma expressão de adoração ao Senhor. Por isso faz sentido, às vezes, o apóstolo Paulo, em que estava num cenário de sofrimento, de prisão, e mesmo assim escrevendo a Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Novamente direi: alegrai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quando nos alegramos no Senhor, irmãos, isso é uma forma de glorificar o nome dEle. Alegria de Deus faz entender também o desespero de Davi, quando ele se arrepende do seu pecado. Você pode olhar isso no Salmo 51, quando ele se arrepende e começa a clamar a Deus para reavivar a fé dele. Ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação.
Ele não está dizendo: Senhor, eu sou perdido, eu pequei, perdi a salvação, me dê a salvação novamente, me salva outra vez. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo uma coisa muito importante, mesmo sendo salvo. Ele está dizendo: restitui ou renova-me a alegria da salvação. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, se o Senhor não me renovar essa alegria, mesmo sendo salvo, mesmo sendo perdoado pelo Senhor, eu serei um homem mais infeliz dessa terra. Porque quem já experimentou a alegria do Senhor, irmãos, não consegue se alegrar com outra coisa. Quem já experimentou a verdadeira alegria que vem de Deus, que vem através do fruto do Espírito Santo, irmãos, jamais consegue se alegrar com outras coisas. Pode haver uma boa série de comédia, o máximo que você vai fazer emocionalmente é se emocionar, se alegrar, sorrir, mas é coisa momentânea. É por isso que muitas vezes buscamos coisas para tentar substituir o que é insubstituível. A alegria verdadeira, a alegria que vem de Cristo, a alegria da salvação, a alegria do pertencimento, a alegria da vida do Senhor em nós. É tão importante isso, irmãos, a alegria do Senhor. Quantas pessoas tristes, quando caminhamos pelas ruas na sociedade, percebemos: meu Deus do céu, pelo semblante percebe a tristeza. Você tem compaixão, você ora, mas eu pergunto: como explicar para a igreja o motivo ou a razão da sua tristeza? Como explicar para um cristão ou irmão que está ao nosso lado o porquê de sua tristeza? Por que você está triste? Quero que você não sinta nenhum peso sobre isso, porque até mesmo o salmista declarou isso. No Salmo 42 ele vai dizer: por que está abatido a minha alma? É como se estivesse diante de um espelho dizendo: por que você está triste, rapaz? E ele ministra para si mesmo: espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele diz: espere em Deus, você ainda vai louvar a Deus por isso. Espere em Deus. Por que você está triste? Ele não está perguntando para outras pessoas, ele está perguntando para si mesmo. Eu imagino que o Senhor quer que façamos isso também, a olhar para nós e dizer: por que eu estou triste? Ou por qual motivo da minha tristeza? Sendo que Deus está acima de qualquer circunstância, sendo que Ele é o Senhor da minha vida. Senhor, me dê alegria. O que o salmista está dizendo: Senhor, renova-nos, aviva-nos outra vez, reaviva, Senhor, para que o teu povo se alegre em Ti. Este é o propósito, para ter alegria no Senhor, porque uma pessoa desanimada não evangeliza, não impacta a vida de outras, não influencia ninguém, no sentido de dar um salto na fé. Não. Agora a alegria do Senhor, irmãos, contagia, hein? Abençoa demais. A alegria do Senhor, o vigor que vem da presença do Senhor, nos ensina, irmãos, que o salmista está dizendo: para Deus avivar, é porque precisa recuperar o prazer pela presença do Senhor. Essa é a alegria que precisamos viver, o prazer na presença do Senhor, de não fazermos algo, irmão, somente por uma consciência da palavra, mas mais do que isso, prazer na presença do Senhor. Pois bem-aventurado aqueles que têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que um devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Bem-aventurado o homem que tem prazer nas leis de Deus. Este prazer, irmãos, é o avivamento que precisamos. É uma entrega voluntária, espontânea. O prazer pela presença de Deus e pelo reino de Deus nos desperta um prazer espontâneo, de ser espontâneo, voluntário. Não é peso, não é fardo, é algo que você ama, e cada vez mais que você vive isso, você encontra sentido para a sua vida.
Avivamento, irmãos, não é algo novo de Deus, que Deus faz fora de nós, é algo vivo que Ele reacende dentro de nós. Não é algo novo fora de nós e pensamos, está chegando um avivamento, um despertar poderoso de Deus. Aí podemos pensar coisas externas, não é isso. Mas é reacender uma revelação dentro de nós, é acender verdades dentro de nós, reacender em nós, é despertar, é ativar em nós, nosso coração, mais temor, mais prazer nele, mais alegria no Senhor, mais contentamento em Deus. E para a gente concluir, irmãos meus, me faz pensar que o avivamento não termina no culto, mas transborda para a vida diária. Não termina no culto. E podemos afirmar, meu Deus, que culto abençoado, saí de lá tão cheio de Deus. Aí, amanhã mais um novo dia, e seguimos nossa agenda, seguimos nossos compromissos, responsabilidades, pronto, já foi o avivamento, acabou. Não, irmãos meus, é algo contínuo, precisa transbordar. Nós realmente somos renovados no Senhor, em meio à adoração, em meio à palavra do Senhor, mas é algo que Ele constantemente quer gerar em nós, sempre uma perspectiva por Ele, pela presença dEle. Isso significa que para transbordarmos essa presença, Senhor, irmãos, é necessário desejar a presença dEle acima de tudo, e viver em função do Senhor. Você vai para o trabalho, mas você está louvando a Deus. Você vai exercitar, cuidar da sua saúde, você faz isso somente com um objetivo, para glorificar a Deus. Você vai trabalhar não somente para o sustento da sua casa, a provisão da sua casa, mas você vai acima de tudo trabalhar para glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Se eu e você ser movidos, irmãos, por este entendimento, para glorificar a Deus, tudo que eu e você fizermos, irmãos, nós iremos experimentar coisas maravilhosas a parte do Senhor dentro de nós, verdades, há de fluir coisas da presença de Deus dentro de nós. Jesus, Ele disse, creres dentro de você, no seu coração vai fluir rios de águas vivas, vai fluir dentro de você, se creres, rios de águas vivas, vai fluir dentro do seu coração, transbordando a vida de Cristo. Isso leva você a ter atitudes tão espontâneas, irmãos, como de ajudar, abençoar pessoas, como se posicionar e abençoar a sua casa, espontaneamente, com tanta ousadia. É o rio de Deus fluindo, irmãos. Por isso não deve acabar num culto, não pode acabar aqui, queridos, que recebemos do Senhor, o que Ele abriu nossos olhos nessa noite, para compreender. Por isso, eu quero orar neste momento, com essa oração do salmista, que é um clamor. Será que não tornarás a vivificar-nos para que te alegre o teu povo? Para que em ti se alegre o teu povo, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Em 1887, um pregador do Evangelho que foi e é conhecido pela sua entrega no reino, como um príncipe dos pregadores, este homem anunciava o Evangelho de uma forma tão ousada, irmãos, na Inglaterra, Charles Spurgeon. Ele pregou em meados de maio essa mensagem para a igreja, este salmo, Salmo 85. E no seu sermão, ele disse uma coisa que me impactou demais, e eu creio que nós devemos colocar isso também em prática. Ele diz em seu sermão, essa mensagem não é para ser pregada, mas é um chamado urgente para a oração. Mais vale orar esse salmo do que pregar sobre ele. É uma urgência que nem precisamos tanto ouvir tanto sobre ele, porque já entendemos, é um senso de urgência. Reaviva-nos, Senhor. Nós podemos mais dedicar tempo em oração, pedindo para que Deus venha nos reavivar, irmãos,
do que ouvir tanto sobre Ele. Reaviva-nos, Senhor, outra vez. Irmãos, nós estamos lutando contra a frieza espiritual e o inimigo investe contra isso. As distrações que deparamos nosso dia a dia são demais. Nós estamos sendo tentados, irmãos, a sermos transformados como zumbis da internet. E se vai o tempo, vai consumir nosso vigor. E a palavra, passou-se mais um dia. E a dedicação ao Senhor, deixa para amanhã. E a presença de Deus, ela está em mim. Mas o vigor, irmãos, e a paixão, onde está? Onde está o amor pela presença? Onde está a sede pela presença do Senhor? Eu quero orar, irmãos, nessa noite. Eu quero que a igreja ore por mim. Ore pela minha vida. Ore pelos presbíteros. Orem pelos diáconos. Por favor, igreja, ore para que Deus reacenda a chama da coordenação das redes, de cada coordenador das redes. Ore para que não esfrie o coração de cada líder de ministério. Ore, igreja, para que todos aqueles que estão voluntariamente servindo ao Senhor nesta igreja não se esfriem. Ore para que Deus venha reavivar as chamas. E da mesma forma, queridos, nós queremos e precisamos orar como igreja. Orar uns pelos outros, para que Deus reaviva-nos, Senhor. Reaviva essas chamas em nós. Quero chamá-los lá de pé neste momento, irmãos, por favor. Quero chamar também o conselho aqui na frente, os presbíteros, por favor. Vamos orar. Reaviva-nos, Senhor, em Ti. Por amor do Seu nome, Senhor, nós clamamos, reaviva, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Quero chamar os presbíteros para estender as suas mãos comigo e vamos orar pela igreja. Vamos orar, Senhor, reaviva a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor, quantos corações que estão sentindo vazios, apagados, que estão servindo ao Senhor somente por consciência, mas o coração está longe. Pai, reaviva este coração. Pai, nós oramos por um despertamento espiritual nessa família. Nós oramos, Deus, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, e o coração dos pais se converta ao coração dos filhos. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que o Senhor venha despertar o coração deste homem. Vem despertar este homem para assumir a liderança espiritual da sua casa. Venha despertar sacerdotes, Senhor. Nós oramos, Deus, venha revestir essa irmã com sabedoria, com discernimento, Senhor, para cooperar a fim de trazer um despertamento, um avivamento na sua casa. Senhor, nós oramos para que a alegria do Senhor venha transbordar a sua igreja. Reaviva-nos, Senhor, outra vez, para que o Teu povo se alegre em Ti. Reaviva-nos, Senhor. Pai, nós também queremos orar agora pelos professores, por aquelas pessoas que estão inseridas, Senhor, na área da educação. Essa semana é um retorno nas aulas, Senhor, e muitos já estão relutantes para enfrentar uma sala de aula. Estão relutantes, Senhor, para enfrentar as escolas, as universidades, por conta de desgaste, de desânimo, mas nós oramos pelo poder do Espírito Santo. Reaviva, Senhor. Se tem algum professor, alguém na área de educação próximo de você, ore por ele agora. Vamos ser igreja, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Ore por cada professor. Se alguém não sabe que você atua nessa área, por favor, se identifique com alguém. E esse alguém vai orar com você agora, vai estar nos representando da parte de Deus, da parte da igreja, vai orar por você. Em nome de Jesus, Senhor. Quantos professores, Pai, não vejam a hora, Senhor, já de chegar ao fim, de se aposentar, ou até mesmo pensar em outras coisas, porque estão exaustas, estão cansadas, tiveram dias de férias, mas não conseguiram descansar, porque estão feridas, estão com a alma abatida. Meu Deus, nós oramos, Senhor, reaviva a alegria neste coração, Pai, para servir ao Senhor. Meu Deus, venha revesti-lo com sabedoria, com saúde.
saúde emocional, cada professor, Pai, cada vidas que estão, Senhor, na área de educação, Pai, nós oramos, abençoamos as escolas, Senhor, nós oramos o nome de Jesus, deles discernimento, Senhor, abençoe cada professor, cada professora, aqueles, ó Pai, que estão na direção, aqueles que estão nos bastidores, mas estão servindo o Senhor nas escolas, Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre as escolas, que haja a paz do Senhor, que haja o Teu reino nas salas de aula. Nós intercedemos, ó Deus, que haja um despertar, um avivamento nos alunos, Senhor. Ore agora, igreja, com os alunos, aqueles que voltarão às aulas essa semana. Ore para que eles sejam um instrumento de Deus nas escolas. Abençoe os seus filhos, para que eles sejam um canal de Deus na escola, para que eles sejam um instrumento para honrar os professores, abençoar os amigos, que se depender deles, serão uma bênção para abençoar os professores. Em nome de Jesus, filhos ouçam, alunos ouçam isso. Faça um propósito nessa noite. O que depender de você, a professora, o seu professor vai ter alegria por aquilo que fazem. Eles terão alegria por aquilo que estão fazendo. Se depender de você, pela sua vida com Deus, certamente a escola vai ser diferente. Faça um propósito com Deus. Eu vou cooperar para ser uma bênção na escola. Eu vou cooperar para que o nome do Senhor seja glorificado nas salas de aula. Ainda que tenha desafios, ainda que tenha influências, ainda que tenha distrações, em nome de Jesus, eu quero chamar você adolescente, quero chamar você jovem, eu quero chamar você criança, a tomar um posicionamento em Deus. O que depender de você, seja uma bênção na escola, seja uma bênção na sala de aula, seja um instrumento de salvação, não seja pedra de tropeço. Ó Deus, que o temor do Senhor guarde cada criança, guarde os adolescentes, guarde jovens que voltarão às faculdades nessa semana. Meu Deus, nós oramos para que o temor do Senhor venha sobre a vida deles. Nós clamamos, entregamos nas suas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma visitação gloriosa do Senhor, não somente um dia, não somente uma semana, mas venha reverter, Senhor, um estilo de vida, uma cultura nas escolas, uma cultura, Senhor. Oh Deus, o nome de Jesus. Nós como igreja, Pai, queremos posicionar diante de Ti e dizer, Senhor, aviva-nos, para que, se depender de nós, essa cidade seja melhor. Aviva-nos, Senhor, para que, se depender de nós, onde trabalhamos seja o melhor lugar. Em nome de Jesus, queridos. Se depender da sua oração, a sua família será alcançada pelo Senhor. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Faça essa obra, Pai. Aviva-nos, Senhor. Nós não queremos subestimar, Pai, o poder de uma vida que ora. Meu Deus, nós oramos o nome de Jesus. Faz tempo que nós não temos visto isso, Senhor, de ver ousadia, posicionamento, Senhor, atitudes de vidas no altar do Senhor, Pai, mas não queremos acostumar com isso, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Queremos ouvir professores falando sobre a honra recebida dos alunos. Crentes em Jesus. Crentes em Jesus. Queremos, oh Pai, boas notícias chegando em casa, de ouvir aos ouvidos dos pais, ao dizer, seus filhos andam na verdade, que pensam. Queremos ouvir, Pai, notícias a respeito dessa igreja, que tem anunciado o Evangelho de Cristo, com palavras ou sem palavras. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, clamamos a Tua graça, Senhor. Aviva-nos, renova-nos em Ti.
Em nome de Jesus, Senhor. Somos lembrados, irmãos, nessa noite, as palavras de Jesus. Somos lembrados das seguintes palavras que na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vocês. E todas as vezes que dele vocês comerem, façam isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e ao dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E toda vez que vocês dele beberem, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerem o pão e beberem o cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Senhor, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. Nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Em memória do sacrifício do Senhor naquela cruz, em memória do preço que foi exigido para pagar pelos nossos pecados e a reconciliação com Deus o Pai. Lembrarmos que em Cristo somos perdoados, mas foi necessário o sangue de Jesus vertido na cruz. Somos lembrados que estamos anunciando a morte do Senhor, mas também a ressurreição. Ele virá para buscar o seu povo. Reaviva no Senhor nossa esperança em Ti. Ao participarmos da ceia, Pai, nós oramos que vidas sejam renovadas em Ti, a fé seja renovada. Nós abençoamos o pão, abençoamos o cálice e oramos, ó Deus, abençoando o Teu povo com restauração, com renovo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, alguns estarão se posicionando lá no fundo, outros estarão aqui na frente. Você poderá sair do seu lugar com a sua família, mas eu quero fazer um chamado para você que ainda não decidiu a sua fé por Cristo. A pergunta que eu faço é: o que te impede? O que te impede, meu precioso? O que te impede? E a pergunta também eu quero fazer para você que não quer participar da ceia, mesmo sendo membro dessa casa. Não participar, eu pergunto: o que te impede? Seus pecados? Atire a primeira pedra quem não pecou, quem não tiver pecado. A questão é: você está arrependido? Se arrependeu? Está disposto ou disposta a abandonar essa prática? Então venha. A mesa é um banquete da graça para os pecadores arrependidos. Não é perfeitos, não é os mais maduros na fé. É para pecadores arrependidos, é para filhos de Deus. E a Bíblia diz: examina-se a si mesmo, depois coma do pão e beba o cálice. Examine si mesmo, não é para examinar o outro. Examine si mesmo. E quando a gente nos examina ou nos autoexaminamos, o que encontraremos? Qual é a conclusão? Indignos. Pois bem, é exatamente isso. Quando nos examinamos, enxergamos a nossa indignidade. No entanto, essa consciência indigna é que nos torna digno, por reconhecer que é pela graça e não mérito nosso que podemos participar. É a graça do Senhor. É por Ele, não por nós. É a graça do Senhor, não é nós. Amém, meus irmãos? Então, com alegria, com gratidão e louvor ao Senhor, nós podemos participar desse banquete da graça. Venha com seus filhos, ministre o coração deles juntos. Vai ser um momento muito especial. Após, retome para o seu lugar. Primeiramente você pegue do pão, depois do cálice. E vamos fazer isso com alegria neste momento, em nome de Jesus, irmãos. Pode ser os seus lugares, queridos, em nome de Jesus. Vamos participar, vamos cear.
passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrega a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder, faz em mim, Senhor, teu
Quero chamar aqui o conselho, por favor, meus amigos, venham aqui, queridos. Nós vamos, antes de ministrar a bênção, quero pedir para o nosso presbítero Enio para estar conduzindo este momento de oração pela igreja. Nós vamos orar e quero chamar a igreja para juntos clamarmos a presença do Senhor sobre essa semana, sobre este mês de fevereiro. Vamos clamar a presença do Senhor, queridos, que a graça dele continuamente esteja sobre nós, nos reavivando para este tempo que ele tem reservado. Amém, queridos? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Pai. Nós pedimos nessa noite, ó Deus, que o teu Espírito venha se derramar sobre este lugar, ó Pai. Queremos ser uma igreja vibrante, uma igreja realmente pautada na sua palavra, uma igreja da verdade, uma igreja que defende o seu nome, pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas que realmente façam a diferença neste mundo tão tenebroso, ó Pai, onde valores são invertidos, realmente pessoas que realmente não estão na tua presença, ó Pai. Enche-nos, ó Deus, enche essa igreja com teu Espírito. Fala através de cada pessoa, cada membro, que realmente essa igreja seja avivada no teu nome, ó Pai. Porque queremos combater o bom combate, queremos realmente combater, Senhor Deus, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, Pai. Nos aviva, Senhor Deus, realmente os alunos, as pessoas, professores, realmente sejam pautados e sejam diante da tua presença, Pai. Move, ó Deus, neste lugar, move nessa cidade, ó Pai. Derrama do teu Espírito, faça a diferença nas nossas vidas, ó Pai, porque nada podemos fazer sem a tua presença, nada somos sem ti e nada podemos fazer neste mundo se não for a tua misericórdia e a tua mão sobre a tua igreja, ó Pai. Senhor Deus, cuida de nós hoje e para todo sempre, ó Pai. Amém. Nas suas mãos, queridos, receba a bênção do Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder, a presença, a alegria do Espírito Santo continue sendo manifestada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que assim seja hoje, assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Vamos na paz, que Deus te abençoe. Semana abençoada, queridos.